Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Despedida e homenagens ao deputado Amarildo Cruz marcaram o início da semana no Legislativo Estadual. O parlamentar faleceu na última sexta-feira, dia 17 de março, por complicações cardíacas. Durante toda a madrugada de sábado, 18 de março, o deputado Amarildo Cruz foi velado no saguão do Palácio Guaicurus. Amigos, familiares e companheiros foram dar o último adeus, entre eles o governador Eduardo Riedel. Amarildo é uma pessoa que, como parlamentar, sempre buscou o diálogo, o consenso e defendendo principalmente aqueles que mais precisam. Então ele sempre foi essa voz que veio dos mais necessitados da sociedade e se colocava aqui na Assembleia e no Poder Executivo para que a gente prestasse atenção nas políticas públicas que estávamos trabalhando. E ele sempre defendeu muito as pessoas do estado de Mato Grosso do Sul. E ele vai deixar realmente muita saudade, primeiro pela sua defesa intransigente do social e segundo pela sua capacidade de construir ponte, de fazer valer aquilo que ele defendia em política pública na prática para as pessoas. Então ele vai fazer muita falta. A gente teve uma reunião um dia antes, conversando sobre os projetos do Mato Grosso do Sul, ele muito animado, e realmente vai deixar um vazio, não só aqui na Assembleia, mas no Estado. Aqueles que dividiram o parlamento com Amarildo Cruz fizeram questão de ressaltar a atuação do deputado em defesa das minorias. Sensibilidade, a paixão que ele tinha pela nossa população, principalmente os mais humildes. O Amarildo era um homem das classes sociais, que ele estava lá na ponta, trazendo aquilo que as pessoas precisavam. Estava lá o Amarildo brigando, reivindicando, lutando. Ele marcou a sua vida um homem honrado, correto, um homem sério de palavra, principalmente muito trabalhador e dedicado à população do Mato Grosso do Sul. Um homem que sabia fazer a boa política. Mato Grosso do Sul perde muito. É um parlamentar com P maiúsculo, ele realmente honrou a casa. Acho que deixa um legado muito grande da sua história, uma referência não só como parlamentar, mas como ser humano, como amigo, uma pessoa do bem, e que sempre procurou, através das suas atitudes, realizar o bem. Eu acho que isso que é importante. Todos nós, nesse momento, com toda a consternação, a tristeza em função da sua perda, mas é importante também celebrar a vida e agradecer a Deus a oportunidade que todos nós tivemos do privilégio da sua amizade, do privilégio da sua presença entre nós. Então, que Deus abençoe, que Deus possa acolhê-lo e que ele, com certeza, tenha um lugar entre os justos. A cerimônia terminou às 6 horas da manhã. Após as despedidas, o parlamentar foi levado para o sepultamento na sua cidade natal, Presidente Epitácio, no interior de São Paulo. A Casa de Leis ficou com uma lacuna. Silenciou aquele que amplificou durante 5 mandatos a voz dos negros, quilombolas, indígenas e trabalhadores. Deixou um vazio imenso no coração de todos os amigos, servidores do Legislativo e do povo sul-mato-grossense. Mas plantou a semente para as próximas gerações, em defesa do bem coletivo e da cidadania. Amarildo foi incansável na cobrança pela democracia e justiça social. Amarildo vive! Na terça-feira, a primeira sessão plenária da semana, os deputados usaram a tribuna para enaltecer a trajetória do deputado Amarildo Cruz. Durante 5 mandatos, o petista ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa. A sessão plenária desta terça-feira, 21 de março, foi de homenagens ao deputado Amarildo Cruz, que faleceu na última sexta-feira, 17 de março. A morte prematura
aos 60 anos de idade, foi muito sentida pelos pares. O deputado Pedro Kemp, do PT, fez uma homenagem ao colega de partido. É difícil entender como tudo isso aconteceu de forma rápida e tirou do nosso convívio um deputado atuante, vibrante e defensor de causas nobres, como a qualidade de vida da nossa população, principalmente das camadas mais empobrecidas, compromisso que ele tinha com os mais pobres, com a luta dos trabalhadores rurais, também das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, defensor dos direitos humanos, direitos das mulheres, dos negros. Teve aqui aprovado um projeto de lei que estabeleceu a reserva de vagas nos concursos públicos para negros, e o deputado Amarildo fazia uma luta bastante destacada no combate ao racismo e, além disso, também tinha um compromisso muito forte com a defesa do meio ambiente. Amarildo escreveu uma trajetória de sucesso. Filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1984, sempre defendeu o fortalecimento dos servidores e do serviço público. Transitou em diversos setores, fundou o Sindicato dos Agentes Tributários Estaduais de Mato Grosso do Sul. Esteve à frente da Agência Estadual de Habitação e do IBAMA-MS. Os deputados relembraram como era a convivência e o trabalho desenvolvido por Amarildo no Legislativo. O deputado Amarildo Cruz sempre foi um ícone na sua representação, na sua atuação, um servidor público como nós, de carreira do Estado do Mato Grosso do Sul, da Secretaria de Fazenda, e que sempre teve muito pautado isso, sempre discuti muito com ele também essas questões da Cefaz, Tribunal de Contas, que a gente tinha um acesso muito bom, uma discussão muito boa. Fica aqui a minha solidariedade a toda a família, aos amigos, porque a gente perdeu um grande companheiro, um grande amigo aqui deste parlamento. O deputado Amarildo sempre foi um deputado combativo, né, com posições claras, mas, ao mesmo tempo, sempre disposto ao diálogo, na construção dos consensos para que a gente pudesse avançar. Eu quero deixar aqui as minhas condolências a toda a família do Amarildo e dizer da saudade que ele deixa aqui, porque apesar da morte ser uma certeza, mas tem a prematuridade, e eu acho que ele foi prematuramente, aos 60 anos. Então eu quero deixar aqui os meus sentimentos e dizer do bom amigo, um homem de palavra. A gente fica aqui com dor no coração, uma saudade que com certeza será eterna. Ao mesmo tempo, a gente tem a alegria de saber que o Amarildo Cruz foi uma pessoa, de forma intransigente, nunca deixou de defender aquilo que ele acreditava. Uma pessoa que não admitia, em hipótese nenhuma, a discriminação em relação ao negro, ao índio, à mulher, ao homossexual, enfim, um cara justo. O Amarildo foi uma pessoa justa. Ele cumpriu a missão. O presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, também falou da perda do colega de parlamento e prestou condolências à família, amigos e servidores da Casa de Leis. Nosso sentimento, viu, Paulinho? A toda a equipe da casa, o pessoal da presidência que passou a noite aqui. Nós, até hoje, né, o deputado João Henrique, que teve no velório, também falou, olha, eu não consegui entender o sentimento e como que estava todo mundo consternado aqui. É que, às vezes, a gente não consegue, né, e é coisa do humano, demonstrar o carinho, né, no dia a dia que a gente tem um pelo outro, mas nós, às vezes, convivemos muito mais aqui, né, juntos, construindo e trabalhando para o Mato Grosso do Sul melhor, às vezes mais aqui do que com a própria família. Então, nossos agradecimentos, deputado. Ainda na tribuna, o deputado Pedro Kemp destacou a dedicação do chefe de gabinete de Amarildo Cruz, Paulo Barbosa, que o acompanhou por mais de 20 anos. Ele conseguiu deixar marcas relevantes, porque ele sempre era muito focado naquele que ele defendia, né?
enfim, um cara estudioso e com certeza a política do Mato Grosso do Sul fica mais pobre nesse momento, né? Quiçá surja outros Amarildo Cruz para defender as bandeiras com quem ele sempre defendeu com tanta veemência, que era a questão da promoção racial, defesa intransigente do meio ambiente e ultimamente ele estava muito focado na questão da defesa da dignidade humana. Então ele falou, daqui para frente a minha vida política, parlamentar, vai ser para melhorar a qualidade de vida das pessoas mais necessitadas, principalmente aquelas que precisam da intervenção do poder público. E o Amarildo era essa ferramenta, ele se colocou, todo esse preparo que ele teve ao longo da vida em favor dos menos favorecidos. E o último projeto, organizado pelo deputado Amarildo Cruz, foi apresentado pelo colega de partido, o deputado Pedro Kemp. A proposta tem como objetivo preservar o Pantanal, uma das bandeiras do saudoso parlamentar. Durante o discurso na tribuna, o deputado Pedro Kemp, do PT, apresentou o último projeto de lei organizado pelo deputado Amarildo Cruz, do PT. A proposta é sobre a contenção do avanço de novas lavouras na região do Pantanal. Segundo Kemp, a apresentação da proposta é uma homenagem a um colega que sempre defendeu a preservação e a proteção do bioma sul-mato-grossense. Deputado Amarildo, portanto, preparou este projeto de lei e nós estamos assumindo, eu diria, a coautoria, porque ele é um autor, para apresentar a apreciação dos nobres pares. E eu aproveito, senhor presidente, porque antes de ser internado, o deputado Amarildo, ele deixou uma mensagem pedindo para que esse projeto fosse apresentado, e nós vamos apresentar aqui a mensagem que o deputado Amarildo deixou no celular. Eu te mandei um Reels no seu Instagram, dá uma olhada e vamos dar uma pesquisada para a gente construir uma legislação no Mato Grosso do Sul, que segundo o Rios lá, diz que o Mato Grosso tem uma lei específica para impedir a prática de avanço da plantação de soja dentro do Pantanal. E vamos ver a legislação que nós temos, está dizendo que nós não temos. Eu lembro que eu entrei com um projeto no início do primeiro mandato, mas só que não consegui aprovar, que construiu uma legislação de proteção exatamente no Pantanal por conta do avanço do plantio de soja. Até hoje, de lá para cá, não foi aprovado lei nesse sentido. O Saulo, esse projeto deve estar em algum lugar aí da Assembleia, no sistema. Vamos resgatar ele, vamos construir essa legislação para proteger o avanço do plantio de soja na bacia do Pantanal. Vamos dar uma estudada nisso, por favor. Caso seja aprovada a proposta, ficará proibida a abertura de novas áreas para monocultura e a extensão de lavouras no local, principalmente nas áreas de preservação permanente e de reserva legal previstas na legislação estadual e no Código Florestal. Mas vale ressaltar que a proibição não será aplicada às atividades de subsistência das comunidades tradicionais residentes na região. Ainda em processo de luto, o presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, do PP, esclareceu alguns questionamentos sobre a convocação da suplente Gleice Jane, do PT, que deve tomar posse na vaga deixada por Amarildo Cruz. Acompanhe. Durante a sessão plenária desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, do PL, explicou o trâmite regimental para a convocação de deputado suplente. A necessidade de preenchimento da vaga decorre do falecimento do deputado Amarildo Cruz, do PT, na última sexta-feira. Esclarecimento, nós tivemos muitas indagações, ainda vivemos, nosso luto encerrou-se ontem os 3 dias, mas a gente ainda vive um ambiente muito, realmente, de luto do falecimento do deputado Amarildo Cruz. E o dia de ontem foi de muitos questionamentos a respeito de convocação e posse. O artigo 80 do Regimento Interno, ele trata de vacância no caso de morte ou de renúncia. Eu cheguei a explicar para algumas pessoas ontem que a declaração
do falecimento ou de morte, ela acontece com o atestado de óbito. Sequer o atestado de óbito teria sido juntado na secretaria dessa casa, a gente, para fazer qualquer convocação, primeiro o procedimento é ter o atestado de óbito, declaração de vacância, e aí, sim, a convocação. O deputado convocado, deputado suplente, tem 30 dias para tomar posse, podendo solicitar mais 15 dias ainda a ser deferido pela mesa. Portanto, assim que for juntado o atestado de óbito, que eu acredito que aconteça isso hoje, essa mesa diretora providenciará a declaração de vacância e a convocação do suplente, conforme lista do Tribunal Regional Eleitoral, e cumprirá o que está determinado no regimento interno. Quem deve assumir a vaga é Gleice Jane Barbosa. A suplente obteve 9.767 votos nas últimas eleições. Nascida em São Bernardo do Campo, em São Paulo, iniciou sua trajetória política em 2004, tendo já atuado em movimentos estudantis e sindicalistas do setor da educação. Debate que deve ajudar a definir o processo de relicitação da BR-163 em Mato Grosso do Sul e o futuro dessa rodovia que corta 21 cidades do estado foi realizado pela Lemes. Por intermédio do governo do estado, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, realizou audiência pública no plenário da Lemes para debater o edital de relicitação do trecho da BR-163, localizado na região norte, entre Campo Grande e a divisa com o Mato Grosso. Nós, aqui na Assembleia Legislativa, temos a responsabilidade de fazer o debate político para que a equipe técnica possa, de fato, elaborar um projeto viável para o Mato Grosso do Sul, para que a gente possa ter uma tarifa módica e uma rodovia que atenda a todos os quesitos de segurança e desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Riedel falou a respeito da parceria entre Executivo e a Lemes para a realização da audiência pública e detalhou que ela é necessária para que sejam conhecidas as necessidades de quem mora no entorno dos locais margeados pela BR-163, no sentido de aperfeiçoar o projeto. Nós não temos como conduzir um processo desse sem a Assembleia Legislativa. O presidente Gerson, com toda a Assembleia, imediatamente se mobilizou para fazer essa audiência pública oficial pela ANTT. A ANTT, daqui ela sai com as contribuições de maneira oficial, levando para Brasília, e a Assembleia foi a grande responsável para que isso acontecesse. A ANTT está apresentando para a sociedade sul-mato-grossense aquilo que foi desenhado para a nova licitação e ouvir contribuições não só do governo, mas dos municípios interessados, da população de maneira geral, para que a gente possa ter o melhor projeto possível. De acordo com Ricardo Vitali, diretor-geral da ANTT, a audiência pública garante mais transparência à regulação e fiscalização dos contratos de concessão, possibilitando a participação da sociedade para o aperfeiçoamento do projeto. Que hoje é o dia da gente, na Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado, poder ouvir as demandas de toda a população sul-mato-grossense por meio dos seus parlamentares, por meio da sociedade civil organizada, e assim poder entender se o projeto que nós estamos concluindo está aderente às expectativas da população e, eventualmente, fazer os aperfeiçoamentos necessários para aí sim termos um novo leilão. Dessa vez, a primeira etapa é só a parte norte, de Campo Grande até a divisa com o Mato Grosso. Daqui uns 2 ou 3 meses nós retornaremos aqui em Mato Grosso do Sul para poder apresentar a segunda parte do projeto, que seria a parte sul. E aí a gente tem a consolidação do que vai ser o novo corredor logístico do Mato Grosso do Sul com a BR-163. Para acompanhar a audiência pública, foi designada pela mesa diretora da Casa de Leis uma comissão de representação presidida pelo deputado Júnior Mock. Conforme previsão regimental, nós criamos a comissão de representação para poder acompanhar esse processo de relicitação da concessão da BR-163, composta por mim como presidente, pelo Roberto Rachioca, pela deputada Mara Caseiro e pelo deputado Pedro Kemp. Com o objetivo, obviamente, de acompanhar todo esse processo de relicitação, desde as audiências públicas promovidas pela ANTT até a confecção do edital e o acompanhamento da relicitação, para que nós tenhamos, e possamos dar toda a transparência e conhecimento dos dados. O trecho da BR-163 entre Campo Grande e a divisa com Mato Grosso é denominado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre como Rota do Pantanal.
Essa parte da rodovia corta os municípios de Jaraguari, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim e Sonora. Sua extensão total é de quase 380 quilômetros. A previsão da ANTT é que as obras contabilizem cerca de 7 bilhões de reais. Para a Somasul, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, a audiência pública é necessária para entender melhor as necessidades da população que mora nos locais em que a rodovia atravessa e também para evitar futuros problemas no entrave das obras. A parte mais importante é a gente conseguir debater quais são os projetos que vão ser impactados nos municípios que estão aí na BR-163. Obviamente que depois de contratualizado e já em concessão nos próximos 30 anos, a gente não vai mais conseguir fazer esse debate de projetos, acesso, enfim, tudo aquilo que é necessário para dar melhoria e infraestrutura para os nossos municípios, que é quem é impactado diretamente com relação à concessão e aí a duplicação da BR-163, que é o que espera a população de todos esses municípios. Esse analista da tecnologia da informação mora próximo ao quilômetro 503 da BR-163, perto de Jaraguari, e reclama que as obras já realizadas no local pela antiga concessionária CCR-MS Via prejudicam a locomoção de alunos que precisam atravessar a via e pular guarda-reio. Enquanto a CCR estava atuando na duplicação da BR, eles chegaram até o quilômetro 503, um pouquinho mais para cá. E aí eles interferiram exatamente na entrada do nosso bairro, porque antes era uma pista simples, a gente conseguia estacionar no acostamento e fazer a conversão e entrar. Depois que eles fizeram essa duplicação que passou da frente do bairro, a gente perdeu o acesso. Segundo a ANTT, os pedágios da Rota Pantanal serão implantados em Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Jaraguari. A relicitação da BR-163 foi repercutida pelos deputados durante a sessão plenária de quarta-feira. Eles criticaram a proposta apresentada durante a audiência pública pelos técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. A proposta apresentada pelos técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, durante a audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa para definir o processo de relicitação da BR-163 do Estado, recebeu críticas dos parlamentares durante a sessão desta quarta-feira. A audiência pública é a audiência escutatória. Você ouve para você definir, alinhar proposta, alinhar projetos, retirar ou não. E o que nós ouvimos aqui não agradou, pelo contrário, frustrou os objetivos que nós pretendíamos da audiência, até porque, quando a ANTT disse da audiência aqui, ela fala audiência para acolher sugestões. E não houve o acolhimento de sugestões. E não tem como discutir a relicitação se você não discutir a licitação, porque nós ainda vamos ficar mais 2 anos sob a concessão da CCR que não cumpriu. E o deputado Roberto Rachioca falou sobre as tarifas que continuam sendo cobradas sem o investimento necessário acordado pela concessionária responsável pelas vias. A empresa, nos últimos 3 anos, não fez mais nenhum tipo de investimento e continuou cobrando pedágio. Isso até depõe contra a agência reguladora, no caso da ANTT, porque a missão da ANTT é assegurar segurança, preservar vidas e gerar empregos. Quer dizer, não está assegurando, não está assegurando a segurança, não está preservando vidas e muito menos gerando empregos, porque não vamos ter as obras, vai ter simplesmente a manutenção. Na minha tese, teria o mais correto, era a ANTT cumprir o que não foi cumprido, romper o contrato com a CCR, devolver para o DENIT, e aí se discute se o Estado vai assumir ou se vai ser feita uma nova concessão pelo governo federal através da ANTT. Já a deputada Mara Caseiro criticou a ANTT por dar mais 2 anos de concessão do contrato sem uma revisão, cobrando os investimentos. Se a concessionária está tendo prejuízo, por que ela quer ficar mais 2 anos? E sem fazer nenhum investimento? Então, nós temos que ter uma resposta da ANTT, porque nós não aceitamos esse tipo de novo contrato, né, que está se desenhando. O primeiro secretário da Lemes, o deputado Paulo Correia, do PSDB, lembrou que ficou de fora da audiência a discussão de mais de 400 quilômetros de trechos de BRs que cortam o Estado. E nós discutimos, Júnior Mock, só
Campo Grande até Sonora. Está deixando para trás Campo Grande e Mundo Novo, 442 quilômetros dos 890. Mas deixou de ser discutida a BR-262, Três Lagoas-Corumbá, deixou de ser discutida a BR-267, lá, Bataguaçu até Porto Murtinho, e acho que está tudo normal. Se não tem competência para tocar, cede para o Estado, que o Eduardo Riedel, o governador, toca. Segundo o presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro, do PP, falou que o debate pode prolongar e que se faz necessário criar mecanismos para que o novo contrato seja para beneficiar o Estado. Essa situação não se resolve sem investimento do governo federal. Uma coisa é uma modelagem de concessão pela NTT, mas qualquer empresa que vai assumir uma concessão, ela não vai assumir para ter prejuízo, ela vai pegar o cálculo da arrecadação, o custo da obra e a arrecadação dela em 30 anos. Então, se de fato o que aconteceu no Mato Grosso é que o Poder Executivo, o DENIT, investiu lá bilhões de reais para poder ter a duplicação, nós precisamos que no Mato Grosso do Sul tenha viabilidade econômica também esse projeto de concessão. Se precisar investimento, que é o que nós achamos ao final que vai ficar claro, é que nós precisamos ter investimento do governo federal na rodovia para que aí sim a concessão possa ser feita numa modelagem entre o investimento privado e o investimento público. E o presidente da Alemes, o deputado Gerson Claro, do PP, pontuou algumas reivindicações levantadas durante a audiência. Entre elas, o custo do trecho de 50 quilômetros do anel viário de Campo Grande. Vamos acompanhar. Nós simplesmente começamos e entramos de cabeça nesse debate, a discussão sobre duplicação, modelagem, sobre o anel, o modelo que estava ontem é o modelo no mesmo anel, e pelo projeto, falando em viabilidade econômico-financeiro, nenhuma empresa vai assumir. Ontem eu vi as pessoas falando, nós exigimos que seja outro. Beleza, nós podemos exigir que seja um anel melhor, mas de onde vai sair o dinheiro? Entendeu? Qualquer empresa que assuma uma concessão dessa tem que ter viabilidade econômica. E para mudar, acabei de falar ali na sessão, para mudar só o anel rodoviário, nós estamos falando em indenização de desapropriação, em mudança de asfalto e tal. Nós estamos falando talvez em 700 milhões, 1 bilhão de reais num trecho de 50 quilômetros. Quem paga essa conta? Quanto tempo vai para arrecadar isso? Então nós precisamos ter, nesse projeto de viabilidade econômica, uma modelagem em que o poder público vai fazer a concessão, mas a empresa que assume tem condições de arrecadar e cumprir as suas obrigações contratuais. No nosso ponto de vista, vai ter que acontecer um investimento privado com investimento público para que a rodovia mude e a gente possa duplicar ela toda. Durante reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os parlamentares analisaram 7 projetos. Entre eles, o que altera a legislação sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Legislativo com relação à licença maternidade. Ana Paula Gimenez traz mais informações. Os membros da CCJR se reuniram nesta quarta-feira, 22 de março, para distribuição e emissão de pareceres aos projetos em tramitação na Casa de Leis. No total, 7 projetos de lei receberam pareceres favoráveis. Entre eles está a proposta de autoria da mesa diretora e coautoria das deputadas Mara Caseiro e Lia Nogueira e do deputado Zé Teixeira, que altera a Lei 4.091, que institui o Estatuto dos Servidores do Poder Legislativo do Estado. A proposta dispõe sobre a licença maternidade, que será contada a partir da alta hospitalar do recém-nascido ou de sua mãe, o último que sair do hospital, e acaba com a distinção entre filhos biológicos e adotivos. Projeto que decreta o estado de calamidade em Naviraí é aprovado. Outras 2 cidades devem ser contempladas, Sidrolândia e Miranda, já que as fortes chuvas têm ocasionado prejuízos econômicos e sociais aos municípios. Diante das fortes chuvas na região que afetaram o município de Naviraí, os deputados estaduais aprovaram o decreto que estabelece o estado de calamidade pública da cidade. Segundo o projeto, os danos ocasionaram prejuízos econômicos e sociais,
tanto nas áreas rurais quanto urbanas. O presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, do PP, pediu aos parlamentares celeridade na tramitação de decretos relacionados a esse tema. Gostaria de comunicar aos colegas deputados que há um movimento muito grande, o próprio governo do Estado solicitou aos municípios, em decorrência, são mais de 25 municípios com problema de transporte, de colheita, retirada de produtos, e o Estado está programando, inclusive, uma colaboração com os municípios emergencial, e esses decretos de estado de emergência, parece-me que tem alguns já, deputada Mara, para serem votados amanhã, e nós estamos fazendo acordo de liderança para que a gente possa colaborar o mais rápido possível com esses municípios e votar esses estados de calamidade, porque realmente os municípios estão muito prejudicados, a população está prejudicada com essas chuvas. Os municípios em estado de calamidade pública devem observar as regras estabelecidas na Lei Complementar Federal. O reconhecimento pela Assembleia Legislativa da ocorrência do estado de calamidade pública em municípios é previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E na sessão dessa quarta-feira, os parlamentares aprovaram o reconhecimento do estado de calamidade pública em 2 municípios, Miranda e Sidrolândia, em decorrência das fortes chuvas que atingiram de forma significativa as cidades, ocasionando danos ambientais e prejuízos econômicos e sociais às cidades. O decreto passa a valer após a publicação e tem um prazo de 180 dias. Representantes da Secretaria Estadual de Saúde apresentam durante audiência pública o 3º relatório do quadrimestre de 2022 e o relatório anual da gestão referente ao ano passado. A reunião foi conduzida pelo novo presidente da Comissão de Saúde, o deputado Lucas de Lima, do PDT. Informar a população os gastos relativos à administração da saúde pública no Estado em 2022. Esse foi o tema da audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Casa de Leis nesta quinta-feira, no plenarinho Júlio Maia. O encontro, que acontece em cumprimento à Lei Complementar número 141 de 2012, também serviu para a apresentação dos valores referentes ao último quadrimestre do ano e reuniu representantes da pasta e de hospitais públicos do Estado. Uma prestação de contas, que a Secretaria Executiva traz à sociedade por meio da Assembleia Legislativa, uma obrigação que a gente cumpre, dando satisfação à sociedade do aporte de recursos na área da saúde, que é uma área sempre muito crítica. Da mesma forma como nós viemos aqui dar satisfações, também viemos buscar as aspirações da sociedade. Os deputados são membros representantes da sociedade. Da mesma forma como a gente está aqui hoje para prestar contas, também estamos para buscar as aspirações da sociedade para planejar os anos vindouros. Para a coordenadora de planejamento da Secretaria, Vanessa Prado, a diversidade de frentes abrangidas foi o grande destaque de 2022. Ela ainda ressaltou o volume de investimentos com recursos próprios do Estado, que superou 2 bilhões de reais. Nós continuamos com muitas ações estratégicas da Secretaria, com uma entrega muito positiva para a sociedade. A gente avança na organização dos serviços, avança na ampliação do acesso. Tem números importantes em relação ao programa Examine MS, Opera MS, ações importantes da vigilância em saúde, A gente vem com o enfrentamento ainda da pandemia, de outras endemias que vem acompanhando a saúde da população. Avanços também importantes na questão da mortalidade materna, com o projeto Bem Nascer. Então, ao longo da apresentação e ao longo do relatório, a gente percebe que, apesar de ter sido um ano que passou rápido, nós aí avançamos, entregamos o que foi planejado, investindo cerca de 2 bilhões de reais. O presidente da comissão, deputado Lucas de Lima, do PDT, comentou sobre o papel do Legislativo na fiscalização dos valores gastos com a saúde. A nossa função aqui é fiscalizar, Então hoje a gente recebe essa demanda de vários secretários municipais, da Secretaria de Saúde Estadual também, que vem apresentar para a gente esse resumo do que foi feito nesse quadrimestre do ano de 2022 e também do todo o ano de 2022. É um momento da sociedade ficar sabendo o que foi feito com o dinheiro público.
Ele também comentou quais ações o Poder Legislativo deve iniciar nos próximos meses a fim de cumprir essa tarefa. A gente quer fazer aqui várias audiências públicas discutindo a saúde de Campo Grande, dos municípios, do estado do Mato Grosso do Sul, numa parceria com as secretarias municipais e também com a Secretaria de Saúde do estado, né? A gente acredita muito que a gente vai conseguir trazer algumas bandeiras e defender a saúde o melhor possível aqui na Assembleia. O coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, o deputado Renato Câmara, do MDB, realizou o 4º Seminário das Águas. O tema desta edição foi Caminhos para a Produção de Água em Mato Grosso do Sul. O Seminário Estadual da Água já é apontado por instituições e especialistas como um evento referência para ampliação do nível de discussão sobre as questões hídricas no estado. O tema deste ano é Caminhos para a Produção de Água em Mato Grosso do Sul, e a Assembleia Legislativa debateu com representantes do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, com universidades públicas e particulares, representantes do governo e com toda a sociedade em geral, medidas de preservação desse recurso natural tão importante. É um grande desafio proteger essas nascentes, porque envolve uma série de parcerias e uma série de ações muito desafiadoras. Mas nós acreditamos que com bons projetos, boas parcerias, boas ideias, podemos sim proteger muitas nascentes aqui do nosso estado, que é tão rico em nascentes. Temos 2 imensas bacias hidrográficas, a Bacia do Paraguai, a Bacia do Paraná. O grande desafio do mundo hoje é a questão de colocar água para todas as pessoas e água de qualidade. E para isso nós precisamos preservar nascentes, preservar o nosso aquífero, a água subterrânea, a água superficial. Então a gente tem que olhar para a população, que precisa de água cotidianamente para beber e precisa de água de qualidade, então nós estamos falando em tratamento de água, ao produtor rural, ao plano de irrigação, que nós estamos avançando rapidamente, então se usa também muita água na agricultura para que a gente possa avançar. Na questão da produção de energia, muitas vezes a água produz energia renovável, então quando a gente fala em hidrelétrica, PCH e CGH, isso é energia renovável. O evento, que faz parte da Programação Estadual da Água, que é comemorada no dia 22 de março, é realizada pelo deputado Renato Câmara, do MDB, que é criador e coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. O seminário, antes de tudo, é a oportunidade de reunir esforços de diferentes setores para a conservação deste bem e ajudar toda a população a cuidar melhor deste recurso tão precioso. O nosso estado, sem dúvida, é uma caixa d'água do Brasil, uma das, e nós temos muitas ações que nós precisamos discutir para encontrar um caminho sustentável que atenda à produção e atenda também ao meio ambiente. Então, diante disso, só tem um caminho, que é o debate, a discussão, o acolhimento das ideias, e a Assembleia Legislativa tem promovido esse debate para que nós possamos juntos construir esse futuro sustentável, que é um bem, a água é um bem coletivo, da coletividade, de todos nós. E a Assembleia tem feito esses encaminhamentos e hoje, em mais um seminário, 4º seminário, que já teve e tem muitos frutos, né, de debates, de encaminhamentos, e acredito que vai ser um seminário muito produtivo. Participantes do seminário ressaltaram que os estudos para a conservação do solo é um fator importante para uma melhor qualidade da água. O solo tem que ficar no local onde ele foi gerado, né, onde ele se formou, e o grande problema é que hoje a gente tem os solos, as partículas do solo sendo carreada para a parte mais baixa do ambiente, que são os leitos das nossas nascentes, dos nossos córregos, e isso impacta, é um impacto muito forte, porque impacta a qualidade da água e a vida das espécies que dependem dessa água. É importante que todos usem a água de forma consciente, usem o solo de forma consciente, que é o caso dos produtores rurais, que ocupam grande parte do nosso território e que precisam adotando boas práticas, fazendo a agricultura de uma forma responsável e
usando as técnicas corretas, é possível sim fazer uma agricultura, produzir alimento e também ter um ambiente saudável. Toda a região sul-mato-grossense ela é extremamente importante para nós lá na Itaipu, porque em termos de vazão, ou seja, a água, que é o nosso insumo para a geração de energia hidrelétrica lá na Itaipu Binacional, na usina de Itaipu, o Mato Grosso do Sul responde por 7% da vazão. Só que 7% de vazão, só que em termos de sedimentos que chegam no Rio Paraná e acabam chegando no nosso reservatório para assoreá-lo, é da ordem de 22%. Então, todas as medidas ambientais que puderem ser tomadas aqui no Mato Grosso do Sul para evitar o assoreamento do nosso reservatório, que é um benefício para o Brasil inteiro, então ela é derivada e aquece todo o polo produtivo nacional. A preservação da água começa com práticas do dia a dia e com ações a partir dos resultados de estudos e pesquisas. Mais do que a gente se conscientizar da necessidade e da importância da água, é a gente praticar. Porque você falar em preservação é legal, mas eu quero ver a prática. Ah, eu sou pela preservação. Sou, mas meu banho dura 40 minutos. Então você não é pela preservação. Ah, quem lava a louça e não fecha a torneira, então você não é pela preservação. Ah, eu escovo o dente e a torneira fica aberta o tempo inteiro, então você não é pela preservação. Porque a água que a gente está gastando a mais hoje e que é abundante e fácil, nós não sabemos como vai ser no futuro. A qualidade das águas dos rios do estado são boas, mas a gente vê uma demanda crescente de usos, uma demanda crescente de retiradas e assim uma degradação que vem acumulando ao longo do tempo. Então o que a gente tem que fazer é não só fazer estudos, mas também ter ações concretas para diminuir essa degradação. O Poder Legislativo dá mais um passo para o sinal aberto da TV e Rádio Alemes. A torre responsável pela transmissão chegou. Acompanhe mais detalhes com Paulo Radamés. Mais uma etapa para a abertura de sinal da TV e da Rádio Assembleia acaba de ser alcançada. Estamos falando da chegada da torre responsável pelas futuras transmissões da Casa de Lei sul-mato-grossense. O secretário de Comunicação da Assembleia, Luciano Rodrigues de Lima, acompanhou o momento em que os equipamentos eram descarregados na sede do Legislativo. É um momento importante para a TV Assembleia, a rádio, e acabou de chegar aqui a torre de 70 metros, torre metálica. Ela é o marco, é a primeira etapa que vai estar abrigando aí todos os equipamentos para logo a gente estar em funcionamento com a TV aberta aqui para a capital e 30 cidades do interior. Ela vai absorver rádio e TV também. O arquiteto da Assembleia Legislativa, Néder Chabib, explica em detalhes a dimensão desses equipamentos e como eles devem ser instalados. Essa torre, ela tem 70 metros de altura, mais 12 metros de tubulão. A antena vai ser instalada nesse tubulão dessa torre. Então a gente espera que posicionar essa antena a 82 metros de altura ali. A gente está na fase agora que a gente acabou de receber os materiais para levantar a torre metálica em si. Após essas fases, a gente tem a finalização da construção do site. Já o engenheiro em telecomunicações Alex Meira da Costa, que participa do processo de instalação da torre, falou sobre os próximos passos para a conclusão dos trabalhos. A gente está definindo agora, através de licitação, a definição das empresas que irão instalar o abrigo dos equipamentos de transmissão, que será embaixo da torre, e toda a instalação elétrica, parte de ar-condicionado, instalação dos transmissores, tudo isso aí para poder efetivar todo o processo e poder transmitir o sinal da TV aberta. Feito isso, o sinal de TV aberta da TV Assembleia, TV Senado, será transmitido para Campo Grande, a FM também será instalada, e aí entraremos no novo processo de instalação de um uplink de transmissão via satélite para retransmissão desse sinal para o interior do estado. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.